Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo, te convido a me acompanhar. Nesse momento, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses. Paulo está trazendo aqui alguma parte do seu testemunho para poder confrontar aqueles falsos mestres. Você que já tem acompanhado sabe que a igreja de Filipos estava infiltrada com alguns falsos mestres ali, querendo colocar o judaísmo, não é? A falsa circuncisão junto com a igreja está sob ataque. Paulo levanta algumas características desses falsos mestres, compara com cães, compara eles como os da falsa circuncisão. Depois Paulo destaca os méritos do povo de Deus, não é? A forma com que eles vivem, a centralidade de Cristo, uma vida por fé, uma vida para adoração. E aqui Paulo fala, olha, não confia na carne. E ao confiar na carne, Paulo está dizendo não confiar na religiosidade, não confiar nos seus méritos. Paulo diz, a partir do versículo 4, alguns privilégios dele, e ao trazer esses privilégios, Paulo quer dizer que se fosse para confiar nisso, ele teria muita coisa para confiar, mas não é esse o objetivo dele. E ele começa a listar alguns desses privilégios. Versículo 5, Paulo começa dizendo assim, eu fui, não é falando dele, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e segundo a lei, um fariseu. Irmãos, Paulo, ele não era um judeu prosélito, ou seja, um judeu que abraçou o judaísmo depois de velho, cresceu e depois resolveu se tornar um judeu. Não, Paulo está dizendo que ele nasceu judeu, ele era um membro da raça, que havia recebido o rito, não é, ao 8º dia de nascido, que foi estabelecido, não é, a circuncisão, nesse 8º dia de nascido, pela lei, lá em Gênesis 17, 12, lá em Levítico 12 e 3 também. Então Paulo está dizendo que ele era circuncidado ao 8º dia. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo diz, ao afirmar assim, que ele não era um descendente de Ismael. Ismael, se você é um conhecedor das Escrituras, você deve saber que Ismael ele foi circuncidado aos 13 anos de idade. Gênesis 17 e 25 fala isso, não é? Ou seja, ele não praticou o rito da circuncisão como Isaac no 8º dia de nascido. Também Paulo diz, olha, eu não sou um prosélito que recebeu a circuncisão depois de adulto, que quer se tornar um judeu e vai fazer a circuncisão, mas já depois de adulto. Mas Paulo diz que ele é alguém que nasceu na mais pura fé judaica. Ele está dizendo, olha, eu comecei desde o início. Né? Ele está trazendo assim. Ele diz que era da linhagem de Israel. Não é? Nós já falei aqui, ele não era um judeu por adesão religiosa. Ele não era judeu porque decidiu se tornar um religioso judeu. Não, ele diz que ele era um judeu por ter esse direito de nascimento. Só um verdadeiro judeu, ele pode traçar a sua descendência até Jacó. E você vai ver isso lá no começo do Evangelho, é feito essa descendência do Senhor Jesus. Só um verdadeiro judeu pode fazer isso. Esses que são originais, não é? São judeus mesmo. Eles vão puxando a descendência até Jacó, a quem Deus deu o nome de Israel. Então ele chama-se de israelita. Paulo, ele sublinha a sua absoluta pureza de raça, da sua descendência. Paulo pertencia ao povo eleito, ao povo do concerto, da aliança, um povo exclusivo, um povo privilegiado. Paulo traz isso, não é? Os judaizantes, será que eles podiam com justiça trazer isso para eles? Paulo está dizendo, vocês estão aí querendo implantar o judaísmo, vocês podem trazer isso para vocês também, né? Paulo fala, olha aqui de onde eu vim. Paulo puxa o seu ancestral, não é? Você lê aqui, é interessante, Paulo diz que ele era da tribo
de Benjamim. Quem era Benjamim? A tribo de Benjamim é uma das tribos mais importantes. Nós temos estudado isso até na escola bíblica, né? A tribo de Benjamim foi a única que se manteve leal juntamente com Judá na dinastia de Davi, quando houve aquela separação dos reinos, 1 Reis 12, 21. Dessa tribo foi de onde saiu o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim. Então Paulo está afirmando o que com isso? Que ele não pertencia, ele não era apenas um israelita, mas que ele era da elite do povo de Israel, que ele pertencia à elite, sem sombra de dúvidas, de uma linhagem nobre, ilustre das tribos de Israel. É isso que Paulo está trazendo para aquele povo. Ele está falando que se é para se orgulhar da carne, ele tinha razão mais do que sobrando, não é? Das qualidades, dos méritos dele. Você vai ver no versículos 5 e 6 que nós lemos aqui, ele vai dizendo, não é? O verso 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há em mim, enquanto a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo traz características, méritos dele, não é? De exclusividade. E é bom pensar nisso, não é? Paulo está jogando para aqueles homens que se achavam alguma coisa. Se é para se gloriar, eu tenho muito que gloriar. E Paulo está onde quando escreve isso? Paulo está preso. E ele está dizendo, olha, eu abri mão de tudo isso para estar aqui hoje, preso por amor a Cristo. Eu abri mão de tudo isso, isso para mim não tem valor em virtude do que Cristo fez por mim. Louvado seja Deus pela vida e pelo testemunho de Paulo, que apesar de todas essas qualidades, esses méritos que ele desfrutava, tudo isso que Paulo podia carregar, Paulo disse, olha, eu tinha tudo isso, eu sou tudo isso, mas abri mão de tudo isso por amor a Cristo. Considero isso como nada, como sem nenhum valor. E lá no versículo 7 Paulo diz isso, não é? Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. É reconhecer que nós não temos nada, não somos nada. Só a graça, só a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Você está confiando em alguma coisa sua? Você está confiando em algum mérito seu? Você confia no que você fez, no que você faz? Quantas pessoas dizem, eu tenho uma religião desde pequeno, já fiz isso, fiz aquilo, sou religioso, e a minha família é de tal religião, eu sou dessa religião, e confiando nos seus méritos, nas suas qualidades. Paulo fala, aquilo para mim era lucro, eu fiz como que nada, só por Cristo. Hoje eu quero que você pense nisso. Não é nada que você fez, não é nada que você carrega, é o que Cristo fez na cruz por você. Pensa nisso, que Deus abençoe a sua vida. Pensa nisso, que Deus possa trazer ao seu coração a direção de confiar somente em Cristo, na obra da cruz, dependendo dele, pela graça e pela misericórdia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, interaja conosco. Muito obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe. Até o próximo.